Joe Biden, o senhor da guerra dos Estados Unidos, o shogun norte-americano, esteve em Israel, expressando solidariedade ao nazi-fascista Netanyahu, ao genocida, expressando solidariedade ao genocídio que o Estado de Israel vem cometendo contra o povo de Gaza, e demonstrando o verdadeiro caráter dos Estados Unidos, do tio Samuel, do tio Sam, e o verdadeiro caráter de Israel, uma cunha a serviço do imperialismo norte-americano, fincado no meio dos Estados Árabes. Quando Israel foi criada, todos nós saudamos com alegria que o povo judeu tivesse acesso a uma terra, a terra prometida. Hoje é um absurdo a existência de um Estado terrorista como Israel, transformando Gaza e a própria Palestina num grande e gigantesco campo de concentração. Joe Biden, o Zé Bidé, esteve em Israel e disse que fornecerá uma quantidade de armas impressionante para Israel. Que não ataquem Israel, porque senão todos vão se arrepender, o que mostra claramente a posição bélica dos Estados Unidos no conflito. Lula apresentou como presidente do Conselho de Segurança da ONU uma resolução de paz para o conflito. Foi aprovada pelo voto de 12 membros. O 13º voto dos Estados Unidos vetou a resolução de paz. Mostra claramente o interesse bélico dos Estados Unidos na região. Mostra claramente o interesse da indústria armamentista dos Estados Unidos em detrimento de crianças, idosos e mulheres palestinas e israelitas. Quem fomenta a guerra é o imperialismo norte-americano. E Israel age como cadelinha do imperialismo norte-americano, sobretudo depois que Netanyahu, agora no 4º período como primeiro-ministro, detona um processo de guerra não declarada contra um Estado não existente, que é o Estado palestino. É uma matança generalizada de civis, em nome de uma busca por terroristas do Hamas. O Mossad tem inteligência suficiente para buscar todos os chefes do Hamas. Buscou os nazistas pelo mundo inteiro. Por que não vai buscar no terreiro de casa, ali em Gaza? É preciso bombardear toda a Gaza, destruir hospitais, como estão vendo aqui nessa imagem, um hospital destruído, matar meia centena de civis que estão abrigadas num hospital, e continua o genocídio de Israel. E Joe Biden encosta 2 porta-aviões, aviões de caça e tudo mais, do Estado de Israel, do lado de Israel. Joe Biden quer, na verdade, ampliar o conflito. Interessa aos senhores da guerra, interessa à indústria armamentista norte-americana. Os Estados Unidos estão em decadência, estão perdendo a hegemonia no mundo. Aliás, já perderam. Hoje é um mundo multipolar, é China, é Rússia, é Índia, é Brasil, é África do Sul. E os Estados Unidos teimam desesperadamente, como uma fera ferida, ainda fazer um esgar de resistência. E usando Israel como escudo. Usando Israel e Netanyahu se prestando a isso para levar uma guerra mais adiante, para vender mais armas, para aumentar o conflito. Aliás, os Estados Unidos são peritos nisto, em guerras fora de casa. Dentro de casa, bebê, mamar na vaca ninguém quer, né? Dentro de casa ele já tem o próprio terrorismo doméstico. Os norte-americanos que se matam uns aos outros. Menino que entra numa escola mata 50 pessoas, atirador que entra num shopping mata mais 30 pessoas. Mas isso é dentro deles. Eles não têm uma guerra dentro de casa, mas fomentam a guerra do Iraque, mantêm agora a guerra da Ucrânia, com a Europa de sabujo, de cadelinha atrás deles, e agora se amplia esta guerra, este estado de guerra de Israel contra o povo palestino. É um absurdo, é uma vergonha, está na cara da gente. 12 países votaram pela resolução de paz pela ONU. O veto veio dos Estados Unidos, enquanto Joe Biden, aquela múmia, porque ele é coerente. Joe Biden é coerente, eu admiro as pessoas coerentes. Luiz Carlos Prestes foi coerente a vida inteira. Sempre foi comunista, lutou sempre pelos trabalhadores, pela causa socialista. É coerência. Dom Helder Câmara, sempre humanista, foi coerente a vida inteira. Niemeyer manteve sua coerência como comunista a vida toda. A coerência é muito importante, mesmo quando pela direita, que é o caso de Joe Biden. Quando era senador, ele fez um discurso que está gravado, onde ele disse que os 3 bilhões de dólares aplicados pelos Estados Unidos para a criação do Estado de Israel naquele lugar foram muito bem aplicados, porque eles retornam
para defender os interesses dos Estados Unidos na região. Quando senador, ele disse: 3 bilhões de dólares foram muito bem aplicados. E se não criássemos Israel naquela época com os 3 bilhões de dólares, criaríamos investindo mais 3 bilhões de dólares em qualquer outro lugar para a criação de um país que represente os interesses norte-americanos na região da Arábia. Isto ele disse como senador e continua agora como presidente. Aos 80 e tantos anos de idade, uma múmia paralítica, consegue falar sem mover um músculo de tanto fio de ouro, tanto botox, tanta injeção, tanta preservação, uma múmia. Mas ele vai até o fim da vida coerente com o espírito belicista, apoiado pela indústria armamentista, pela direita. Porque não há diferença entre democratas e republicanos, ao contrário. Os democratas fomentaram mais guerra no decorrer do século do que os republicanos. Isso não quer dizer que os republicanos sejam bonzinhos, não. Todos eles representam o capitalismo imperialista dos Estados Unidos. E tornam Israel um país imperialista e colonialista. Esta guerra tem que cessar. A matança indistinta de civis palestinos ou israelitas não pode continuar acontecendo aos olhos do mundo civilizado. O mundo inteiro repudia a ação de Israel bombardeando o hospital e querendo colocar a culpa nos árabes. Essa história é velha. A contra-informação faz muito isso. É sempre os outros. A invasão, por exemplo, de 8 de janeiro, nos 3 poderes do Brasil, foram agentes do PT infiltrados, segundo a contra-informação da direita. Agora, o bombardeamento do Hospital de Gaza, não, foram os próprios árabes que bombardearam. Ninguém entre nessa conversa fiada e nessa conversa mole. A gente tem que exigir paz, imediato cessar-fogo, imediata retirada das tropas do Hamas. Olha aí o hospital, o massacre no Hospital de Gaza. E Joe Biden em Israel. Correu, apressado, deu bandeira geral. Imagina se fosse o presidente da China que tivesse ido para a faixa de Gaza, ou para a Palestina, para prestar solidariedade aos palestinos. O escândalo, a gritaria que seria da imprensa sionista do mundo, que seria dos patrocinadores judaicos do mundo, que seria dos Estados Unidos. Imagina se fosse o Putin se deslocasse para a faixa de Gaza. Não. Descaradamente, Joe Biden vai e se desloca para Israel para oferecer apoio. Apoio de quê? Pela matança de 500 civis num hospital? A Câmara Estadual, a Assembleia Legislativa Estadual de Rondônia ia dar uma homenagem, uma medalha de cidadão honorário de Rondônia a Netanyahu, a Bibi Netanyahu. O próprio deputado que propôs a medalha está retirando sua proposta, envergonhado. Porque ele propôs isso antes da guerra, antes do Estado terrorista de Israel se estabelecer. Como é que você pode apoiar uma situação dessa? E Joe Biden vai posar de quê? De herói do mundo livre? Acabou a hegemonia norte-americana, eles têm armas, têm bombas atômicas, têm um grande exército. Mas eles vão se esgotando, como todos os grandes estados imperialistas, a guerra vai desgastando sua economia. O povo norte-americano vê a miséria crescer nos Estados Unidos. Pessoas morrendo à porta de hospitais. Quilômetros e quilômetros de sem-tetos morando em Los Angeles, nas ruas de Los Angeles ou de Nova York. A miséria crescendo. A democracia ocidental sendo desmascarada nos Estados Unidos e na França, que proibiu manifestações pró-Palestina. Olha aqui o Joe Biden falando, não move um músculo, não consegue mover um músculo da face. É só a boca que fala. É um Barbie. Tudo isso é plástica, tudo isso é para manter ele vivo. Eu não duvido que ele use medulas de crianças vivas para poder sobreviver. Para se aplicar em medulas de crianças que morrerão depois, pouco importa para ele. Eu não duvido de nada do vampirismo de Joe Biden ou dos líderes norte-americanos. Nós do terceiro mundo, nós da América Latina, da África, da Ásia, do Oriente, conhecemos perfeitamente a democracia, a boa vontade dos Estados Unidos e de seus asseclas, como Israel e a União Europeia, que hoje é uma cadelinha também dos Estados Unidos, a serviço da OTAN, que é uma coisa anacrônica que já deveria ter deixado de existir. E cada vez mais feridos, e cada vez mais crianças, e cada vez mais idosos, mortos ou feridos, chegando nos hospitais. Isto é um pai com restos do que sobrou do filho dele. Os filhos foram trucidados. É um pai com restos dos filhos nos sacos a mostrar. É isso a paz de Israel? Foi para isso que os judeus criaram um Estado socialista, coletivista,
um Estado democrático? Foi para isto? O Holocausto não serviu de lição para eles? Não aprenderam nada com o sofrimento? É isso, minhas amigas e meus amigos. Se estão gostando desse vídeo, deem like, comentem, provoquem um engajamento do algoritmo dentro deste vídeo. Dê seu Pix. Olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Sustente nosso canal. Só temos a agradecer. Na luta, continuamos. Pela democracia, pelo humanismo, pelo socialismo. Pela paz entre os povos. Porque quem mais sofre com a guerra não são os soldados. Não são os oficiais, menos ainda os oficiais superiores. É o povo simples, humilde, o povo trabalhador. É sempre o povo que sofre com a guerra. São as senhoras, os senhores idosos, as crianças, as donas de casa. Está aí as imagens chegando no hospital e a vergonha internacional que Israel está promovendo. Seja como for, minha gente, estamos juntos pela paz, pelo humanismo, pelo socialismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.